Bolas de sabão sobem livres e soltas, coloridas pelo sol, saídas do sopro de minha boca. Bolas de sabão, pipas, pernas de pau, chicotinho queimado e amarelinha. Essas são algumas referências da infância encontradas no livro Viver Poesia. Boa noite, no Culto Circuito de hoje eu converso com a escritora, jornalista e publicitária mineira Marilda Ladeira, autora do livro. Tudo bom, Marilda? Seja bem-vinda ao programa Culto Circuito. Eu que agradeço, né? Marilda, como foi o desejo, esse princípio de escrever literatura infantil? Mas essa história de escrever é uma coisa que vem da minha infância, que o meu pai era telegrafista, era um homem que fez um certo período até o segundo ano de medicina, e era muito culto, adorava poesia, e eu com 7, 8, 9, 10 anos, ele lia para mim tudo que você pudesse imaginar, até Camões no original. Marilda, você utiliza da poesia. Isso. Né? Você é jornalista, né? Escritora, publicitária, utiliza da poesia para escrever situações, contos para as crianças. Sim. Por que utilizar a poesia para poder trabalhar um livro infantil? Pois é, o que eu tenho feito a respeito desse Viver Poesia é uma forma que eu gostaria de mudar o jeito que vem se trabalhando com as crianças. Porque a evolução não só do mundo infantil, mas do mundo de um modo geral, parece que nada estava pronto ou nada estava preparado para chegar a isso que nós estamos vivendo hoje, a essa coisa assim tumultuada, porque eu sinto o mundo como se fosse explodir. E eu não sei se é para melhor ou para pior. Eu acho que atingimos assim um nível tão difícil de compreender. A comunicação está sendo assim tão rápida e está tirando um pouco da nossa forma de pensar e de criar. Nós temos que mudar a nossa forma de aceitar toda essa evolução. E uma dessas formas é através da poesia e através das lembranças de nossas infâncias, é isso? Eu acho que sim, porque eu acho que a poesia, ela encontra assim coisas dentro das coisas. Eu não sei, eu adoro a Clarice Lispector, e ela me fala muito do azul dentro do azul, ela comenta num dos livros dela. E eu acho que as coisas estão dentro das coisas, sabe? E principalmente a criança de ontem, aquela criança que eu fui, aprendeu a ver essas coisas dentro das coisas. Olhar para o céu de BH, então, que eu sou de BH, aquele sol não há igual. É o belo horizonte, né? Não tem igual no mundo, um sol igual ao de BH. Então você via as nuvens, carneirinhos, né? Daí o carneirinho, o carneirão, olhar para o céu, olhar para o chão, né? E era assim a vida que a gente levava naquele tempo, as cadeiras de vime nas calçadas, com a família vigiando, morava numa rua que tinha jalões. Os jalões caíam no chão, não sei se você conhece o jalão. Conheço. E mancha de sangue o chão, né? Aquele o chão ficava todo vermelho da avermelhado, fruta. né? Então essas lembranças me fazem hoje uma espécie de conexão com aquele passado, porque aquela infância vivida na cadeira de balanço, na cadeira de vime, parecia que já era previsto isso que nós estamos vendo hoje, naquelas frutas no chão sangrando. Esse trabalho, né, da Viver Poesia, poderia considerar que seria uma reconstituição de uma infância, uma lembrança de toda a sua vida quando criança? Eu acho que sim, porque assim, começou com o meu pai e com uma infelicidade grande que foi a perda dele. Eu, com 11 anos, ele teve uma uremia por causa de uma psoríase e veio a falecer com essa questão renal que levou, né? Vamos falar agora de tecnologia.
Você acredita que a própria tecnologia, que hoje a grande maioria das crianças tem acesso à internet, acesso à brincadeira, a jogos variados pela internet, vocês acham que ainda há espaço do livro na vida das crianças? Eu acho que há, não só há, como precisa haver, inclusive, como direito didático imposto, sabe? Porque eu falo aqui num texto que eu trouxe sobre a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato, que são coisas que estão sendo perdidas por causa, inclusive, do virtual. Sabe? Apesar da internet estar trabalhando com o tato, mas é um tato que não leva à criatividade, não leva à informação do pensamento próprio. Ela já traz a informação pronta. A criança não tem nem tempo, porque as coisas são muito rápidas. Ela não tem tempo de decodificar todas essas informações que têm vindo rapidamente. Vocês acham que não há estímulo, né? A criança, ao acessar o computador, a internet especificamente, ela não teria estímulo, ao passo que a literatura, né, a literatura presencial, ela estimula muito mais? Porque a vigilância não existe. Não existe um acompanhamento, não existe, parece que uma regra já estabelecida para o virtual, né? Tudo pode. E as coisas são imediatas e não há como, assim, julgar ou querer que seja ou julgado ou até, como se diz isso, proibido. Não há como proibir. Não existem regras, né? Ainda não existem censuras, regras de né? As censuras não existem. E essa questão da censura é outra coisa muito estranha. Porque eu não sou assim, não vou dizer que eu não sou favorável à censura, porque vão me crucificar, não é? Mas também não sou favorável à liberdade, que virou libertinagem, assim como a liberdade da mulher também virou. Nós estamos vivendo em um mundo completamente solto, sabe? Assim, pode explodir a qualquer momento. E está se vendo isso. Vamos voltar aqui à questão do viver poesia. Sim. Quais os desafios que você encontrou para escrever esse livro? Desafio, assim, não foi nenhum, porque as coisas parecem que vêm prontas para quem gosta de escrever e só sabe, vamos dizer assim, viver escrevendo. Agora, eu tentei fazer do livro, talvez mostrando a você e ao público de modo geral, que eu tentei fazer no papel o que as brincadeiras deixavam à nossa memória, né? Aqui, por exemplo, o patinete que raspava o passeio, não é? O ping-pong com os poemas, com o poema de um lado e de outro, como se fosse a bola. Uma imitação da bola picando, que vai para um lado e para o outro, né? Todo o livro é feito nesse sentido. A ilustração como a forma de fazer o livro. A perna de pau, por exemplo, que é como se a criança quisesse crescer, né? Ela usava a perna de pau porque queria ser grande. Então está aqui também na forma de fazer o verso, a perna de pau. Então, todos os versos têm aqui, hoje eles falam muito do bullying, né? Tem a questão do bullying, tem aqui a amarelinha, por exemplo, que é a criança que sobe no céu, né? Que vai alcançar o céu. Então, tudo isso de brincadeira, e assim como os versos que eu fiz, tem um significado. Porque a vida, se você não tiver assim, uma certa vontade de brincar,
uma certa vontade de levar a vida como se ela fosse não tão dura quanto está sendo, você não consegue. Levar a vida mais na brincadeira, né? É isso que eu quis também mostrar. sempre trazendo também as nossas lembranças infantis, né? Que essas lembranças infantis, com aquela vigilância que era daquele tempo, é uma coisa que nos faz aprender que brincando se aprende. Porque também a vida de criança, difícil como era naquele tempo, era uma coisa difícil de se aceitar, né? Mas a gente só cresce com a dor. É uma das formas grandes de crescer. Com a dor e com as nossas lembranças. Marilda, eu queria até ler aqui, né, para os nossos telespectadores, uma poesia aqui que eu achei super interessante, que diz o seguinte: briga de travesseiro, guerra de mamona, aquilo que a gente sempre teve e viveu no período da nossa infância. Bodoque, estilingue, pedra na tiradeira, a violência acorda, o jovem guerreiro no alvo, o irmão, o companheiro, o passarinho. O menino vai decidir, escolher e ir e vir, de seu ninho, de seu caminho, acalentar ou explodir, o bem ou o mal, para vir a ser menino passarinho. Você quis dizer aí que a criança vai ser sempre uma criança? Eu acho que mesmo depois de se tornar um homem adulto, ela precisa ser sempre uma criança. E por isso eu fiz o livro, para que essa ideia permaneça e ela transforme a educação. Porque a educação hoje tem vindo assim de maneira global, sabe? Ela está vindo em blocos muito compactos, sabe? E a criança não tem como decodificar. Também são muitas informações, né? Muitas informações prontas. E muitos não têm como decodificar essas informações. Então, por isso que eu estava dizendo do olfato, do paladar, da visão, de todos esses sentidos nossos, que muita coisa está se perdendo, sabe? Com essa evolução. Maria, nós vamos dar uma pequena parada e daqui a pouco o Culto Circuito volta para conhecermos mais um pouquinho de Viver Poesia. Até já. Voltamos com o Culto Circuito. Hoje eu converso com Marilda Ladeira, escritora, jornalista e publicitária mineira, autora do livro Viver Poesia. Marilda, a gente estava discutindo agora no período do intervalo que esse seu livro, né, essa obra infantil, né, através de poesias, ele é subdividido em 3 partes, em 3 capítulos, que é a criança observa, a criança questiona e a criança brinca. Questiona e a criança brinca. Por que você fez essa divisão? Porque a criança observa, são coisas que a poesia traz, sabe? Quando criança, por exemplo, a gente olhava para o céu em BH e via aquelas nuvens e enxergava carneirinhos. É baseado totalmente na observação, sob o olhar da criança. Sob o olhar da criança, né? Mas ela observa outras coisas. A mãe que falava que a escuridão tem cor e falava que o silêncio tem ruído. E ela pergunta que, por exemplo, gosto de brincar, tem também a questão das estrelas, né? Que é também da infância, de coisas que ela ouvia dos pais, né? Esse gosto de brincar com as estrelas, não as do céu lá no alto, mas aquelas que brilham sobre folhas e flores de nosso jardim. São rodinhas de orvalho que se deitam felizes por aí. São pedrinhas de ouro soltas, alegres ao claro sol da manhã. Marilda, outra curiosidade da sua obra também, nesse livro infantil, é que as páginas não são numeradas. Por que isso? É preciso que a criança pense. Ela não está pensando mais. Essa é uma forma de estimular a criança a pensar mais ainda? É uma forma de estimular a criança a pensar. Por que esse poema é de cabeça para baixo? Ela vai ler, o poema fala... Vai questionar, né? A criança,
o poema fala do que a criança sofre com o que os pais proíbem. Então ele está de cabeça para baixo. Você cita aqui, né, declara uma poesia que é o seguinte: menino preto é tição, gordo é pilão, magro é bambu, pequeno é anão. E por aí vai. Isso. Nessa questão, você não acredita que isso seja um bullying? A criança pode tornar isso como um bullying? Pois é, eles estão fazendo que ela tome como bullying. E isso é uma questão também que vem da nossa infância, quando as coisas eram mais discutidas, mais faladas, né? Porque isso são coisas que não vão mudar. Eu chamar o meu filho adotivo de negão, porque ele é negro, eu não estou fazendo bullying. Pode ser uma forma carinho, carinhosa, né? É a forma carinhosa de eu tratá-lo, e porque eu adotei, achando que era negro e gostando de ser negro. É preciso haver uma distinção entre a beleza, sabe? A poesia é isso. É você enxergar isso dentro da coisa feita. Isso não está acontecendo mais. Essa sua obra, no caso, ela tenta trazer também essa questão da reflexão da criança junto à beleza de se viver aquela infância de acordo com como ela tem que ser vivida, e não somente de forma virtual, como que é o que acontece hoje em dia. Porque a brincadeira é como hoje as academias, a criança hoje está com colesterol alto, está com diabetes, está com gordura, tudo por falta de correr, por falta de brincar e por alimentar demais. Entende? Existe também dentro que é uma extensão do seu trabalho, né, com as crianças, dentro de um projeto, que você leva os brinquedos até as crianças. Eu faço. Inclusive as tem oficinas. vários aqui, né, que tem a corda, né, que é a corda de pular corda, né, brincadeira que hoje pouco se vê nas ruas, né? Uhum. E aqui tem o que também? Aqui tem o peão, que a gente conhecia como piorra. Né? Que a gente jogava piorra, que era aquela brincadeira punha na mão, dos punha meninos. Atrás da mão, jogava no chão, papão também, era a mesma então coisa tem com a vários. bolinha E de que gude. brinquedo, esse aqui, eu achei curioso, esse brinquedo Esse eu aqui. deixo um, porque eu fiz com artesanato, o que era antigo, eu fiz moderno, para chamar atenção. As cordas, por exemplo, tem na mão de pegar a corda para pular, tem um boneco, sabe? Então, são os brinquedos de ontem com o formato de hoje, para atrair o visual, a observação e o questionamento da criança, e para dar motivação a eles de continuarem a brincar. Qual que é a reação das crianças ao receber esses brinquedos que, para eles, de certa forma, é tudo novidade? Mas, no entanto, são brinquedos mais antigos, que hoje estão ligados mais à internet. Qual que é a reação deles? Você não vai acreditar. Eu tive, por exemplo, no Pocotó, que a Isabela até fez o show comigo, a Isabela cantora, minha filha, musicou. Que participa, né, do grupo, né, Lúdica Música, né? O Lúdica Música, ela musicou 4 dos meus poemas, e esse dia nós levamos lá. Uma criança, ela apaixonou pela corda. Não adiantou falar que a corda era do programa. Ela teve que levar a corda e a mãe teve que comprar a corda. Uma menina de 3 para 4 anos. Que são brinquedos que hoje em dia não são muito usados, né, nas escolas, né? Não são usados. Então eu dou esse formato assim mais moderno. Ali tem um kit que é o brinquedo de elástico, passanel, sabe? São muitas coisas assim para falar de repente. Me lembro essa brincadeira, né? Que passava, né, nas mãos do grupo de crianças. Que tinha ficado o anel, a corda e o chicotinho queimado. Eu costumo dizer que a vida, sabe, a brincadeira de infância nos leva ao chicotinho queimado. Hoje, nossas descobertas são como buscar o chicotinho queimado. Ele está perto de nós, mas nós custamos para encontrá-lo. E essa é a dificuldade que a gente encontra hoje junto às crianças, né? Porque a vida está cada vez mais difícil de ser entendida, de ser vivida, de ser transmitida
para as crianças de uma forma lúdica, sabe? Que é justamente que a poesia nos dá. Você acredita que essa poesia que está aqui dentro, que está impresso aqui dentro, ela pode transformar, Eu ajudar a acho transformar? que pode, porque esse poema aqui do espelho, que é outra coisa que pode ser mostrada, no próprio poema, a criança diz que ela gosta do espelho, ela fica contente quando olha, porque ele diz que ela é igual, ela é. O espelho diz, quando ele me olha, igual eu sou. É a questão do reflexo. Do reflexo. Né, de ver a criança como de fato ela é e não como ela... Porque ela não hoje é criada, não se sabe para quê, não é? Os pais ficam enlouquecidos quando chega uma data assim importante, porque nunca, às vezes, o bolso acompanha o preço. Eu trouxe bonecas aqui, por exemplo, uma boneca de pano, era uma boneca que a criança inventava o nome, a cor do cabelo, a cor dos olhos, né? Estimulava o imaginário da criança. E era um boneco de pano, né? Hoje nós temos um bichinho que reza o Pai Nosso. Isso, eu não sou contra uma coisa dessa, não. Eu sou contra o acompanhamento que não existe. Porque os pais não estão preparados para essa mudança, para essas coisas que foram acrescentadas pela mídia. Eu sou publicitária e sou contra esse tipo de mídia, entende? Porque isso devia ser acompanhado de um certo critério amoroso, um certo critério de alma. Então seria a orientação não somente para a criança, mas também e principalmente para os pais. Principalmente para os pais, de acordo com os psicólogos e de acordo com, não sei se você sabe, que a Nossa Senhora educou Jesus cognitivamente, a educação cognitiva. É uma que é anterior ao pensamento. É um estudo do cérebro que está sendo muito utilizado hoje pelos psicólogos, pelos psiquiatras. Mas as crianças de hoje estão preparadas para isso, muito menos os pais, né? Muito menos os pais. E isso não está sendo preocupação de nada, porque tudo vem com a internet. Entende? Você pode entrar no lugar errado. Eu acho muita loucura minha isso que eu faço. Você participa, Marilda, do projeto Oficina de Brinquedos e Palavras. Que é esse de levar até as crianças, as escolas, talvez as creches, informações lúdicas, informações daquelas brincadeiras que hoje não são mais costumeiras, não estão mais aí. Além da internet, que hoje é a brincadeira predileta de todos. Como é que é participar dessa oficina? Eu fiz agora recentemente na prefeitura com 120, 130 crianças de 9 a 12, 13 anos. Achei que ia ser uma bagunça. Fiquei assim assustada, porque foi um silêncio enquanto eu falava. Primeiro eu brinquei com eles que eu era uma pessoa idosa, uma pessoa velha. Eles riram, sabe, e me acompanharam dizendo, ouvindo as coisas que eu disse a respeito do livro. Você sabe que não houve um protesto. As crianças me ouviam. E houve a participação das crianças? Com participação, respondiam a todas as perguntas. Eu perguntava, você conversa com seu pai? Não, tem que conversar. Você conversa com a sua professora? Ela manda a gente fazer dever no computador. Eu falei, não pode fazer isso. E outras coisas mais que foram surgindo através do livro. Nosso tempo está esgotado. Está esgotado. Queria agradecer a sua presença e parabenizar pelo Viver Poesias. E espero que dessa obra venham outras obras ligadas à poesia, à literatura de forma geral. Obrigado pela sua participação no Curto Circuito. Eu queria pedir aos colégios que entrassem em contato comigo. Pode falar o seu telefone, o contato. 3212-2868 ou pelo site, né, do meu
do meu computador, para a gente poder marcar, que a gente combina nas escolas da periferia, a prefeitura que patrocina, e qualquer colégio que queira, eu posso fazer. Agora vou a Viçosa, no dia 24, sendo convidada por um clube de escritores de lá, e me dá muito prazer esse convite, porque eu vou poder, agora pela primeira vez, já fui a Belo Horizonte, vou a Viçosa, dia 24, levar o Viver Poesia e a oficina de crianças. Parabéns mais uma vez, sucesso nessa empreitada junto às crianças, junto às escolas e junto aos pais. Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço. O Curto-Circuito fica por aqui, mas continua na web e você pode assistir aos programas já exibidos no nosso canal no YouTube, além de participar e sugerir pautas através do nosso Facebook e Twitter. Tenham todos uma boa noite e até semana que vem. Tchau.